Bom dia, graça e paz a todos. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui orando, buscando a presença do Senhor, mergulhando na presença dEle. Todo investimento que nós fazemos, querido, é para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, todas as vezes que nós fazemos isso, nós queremos que Ele nos abençoe, nos dando paz, nos dando amor, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando a prosperidade, nos dando a alegria de poder mais um dia estar na presença dEle. Nessa manhã, querido, nós queremos começar orando em favor de cada funcionário dessa empresa, em favor de cada família. Mas tem algumas pessoas que nós precisamos assim intensificar a nossa oração. A vida do Danilo, lá da funilaria, a vida do William, que também está encostado, filho do Elcio. Também tem uma situação que a gente ficou sabendo essa semana do irmão do Ricardo, que trabalha com a gente aqui, vive uma situação difícil. Querido, isso é o nosso papel. Nós que estamos aqui é porque não é que nós temos fé maior do que os outros que não vêm. É porque nós acreditamos que Deus pode fazer um milagre. E a oração funciona. A oração sempre funcionou. A dedicação de um ser humano, a dedicação de um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é acreditar na palavra do Senhor. Buscar enquanto nós podemos achar. Nós estamos aqui, querido, buscando a presença dEle, querendo mais a presença dEle, querendo desfrutar mais a presença dEle. E isso que nós temos hoje, querido, é o que nós podemos oferecer para as outras pessoas. Amém? Então eu gostaria de orar, abrir nossa reunião com uma oração. E você, junto comigo aqui, querido, interceder em favor dessas pessoas. Se você tiver alguém para poder apresentar, para a gente estar orando, nós vamos estar fazendo isso. Mas acreditando, querido, que é possível. Amém? Deus, no nome de Jesus, muito obrigado, papai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Nós te louvamos, te adoramos, porque nós acreditamos que o Senhor tem o melhor para nós, papai querido. O Senhor tem o melhor para a nossa família. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, papai querido, para que a vida de cada funcionário dessa empresa possa ser tocada pelo teu poder, possa ter uma presença real na vida deles, papai querido. Deus, aqueles que têm necessitado, que ainda não têm a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, papai querido, que o Senhor possa dar uma chance, que o Senhor possa criar uma oportunidade, criar uma situação, papai querido, para que eles possam se aproximar de Ti, Senhor. Deus, no nome de Jesus, levantamos um clamor especial, Senhor, em favor dos nossos amigos que aqui trabalham conosco, papai querido. A vida do Danilo, a vida do Ricardo, da família do Ricardo, do irmão dele, Senhor. Deus, a vida do William, filho do Elcio. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar nas emoções, nos sentimentos, que o Senhor possa trazer cura, restauração, transformação na vida dessas pessoas, papai. Liberta-os, cura, papai querido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor está aqui e o Senhor é atento para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido, Senhor. Que o Senhor possa agir de uma forma sobrenatural, mas que, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que tem uma oportunidade para poder, nosso louvor, a Silvana, o Cláudio, a Dona Elza, se quiser dar um testemunho, o Nelo, nós estamos aqui, querido, para poder compartilhar. Essa é a nossa reunião. Não é simplesmente você vir aqui, ouvir uma palavra e achar que está tudo bem e vamos seguir em frente. Isso é bom, mas você precisa testemunhar daquilo que Deus tem feito com você. Amém? Tem alguém que tenha? Neuza, Cláudio, Dona Elza, Nelo. Então, Silvana, você está cá? O nosso momento de louvor e adoração. E depois nós vamos estar aqui ministrando uma palavra, tá? Amém. Glória a Deus. Ontem a gente teve uma ministração na igreja e ficou muito forte no meu coração. A parte que Jesus foi crucificado. Tinha três cruzes. E nessas três tinha o nosso Senhor Jesus. E duas delas tinham 2 ladrões. E a palavra assim que ficou bem forte, assim, marcante assim no meu coração foi que assim, um dos ladrões que estava ali sendo crucificado junto com Jesus, esse ele reconheceu Jesus. Enquanto o outro falava para Jesus: você não é o Deus Altíssimo, você não é Jesus, você não se glorificou aqui na terra, tudo e mais. Ele falando com Jesus e o outro ladrão pegou e falou para ele: nós estamos na mesma
situação. Só que este homem, pecado nenhum ele tem. Ele não tinha pecado nenhum, porque o pecado que ele estava levando era o meu e o seu nessa manhã. E aquele ladrão viu aquela situação, Jesus escorrendo sangue para todo lado, todo o sangue de Jesus caindo. Enquanto eles não estavam sangrando, eles só estavam expostos ali. Mas Jesus, ele foi oprimido ali por todos que estavam ali, por muitas pessoas que estavam ali. E aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele reconheceu, ele abriu os olhos dele. E Jesus falou para ele que ele estaria no paraíso junto com ele. E é esse paraíso que nós devemos acreditar, que nós estaremos com Jesus também. Então que nós possamos abrir os nossos olhos mesmo, que nós possamos reconhecer o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Aquele sacrifício que foi muito doloroso para ele. Porque nós não temos dimensão, nós não temos ideia de quanta dor o Senhor sofreu, de como que ele foi oprimido ali. Nós não sabemos aquela dor que ele sentiu, aquela dor terrível. Nós podemos imaginar, mas nós não sabemos a dor que ele sofreu. Nós não sabemos. Só o Senhor Jesus sabe. Imagina todos os pecados do mundo, de todas as pessoas. De todas as pessoas ele levando naquela cruz do Calvário. Daquelas pessoas que estavam ali, que estavam naquela época, dessa época que estamos. Imagine a dor que o Senhor sofreu. Então que nós possamos fazer como aquele ladrão. Reconhecer Jesus, reconhecer o sacrifício dele naquela cruz do Calvário, reconhecer realmente o amor que ele tem por cada um de nós, que nós possamos se entregar realmente na presença do Senhor, porque somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então que você louve ao Senhor nessa manhã. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Oh, grande Deus, aleluia, louvado seja. Tu és o único Deus que é digno de honra, Pai. De louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
Que não existe entendi, aleluia. Somente o Senhor é melhor. Senhor, manifesta, ó Deus, a tua presença neste lugar. Obrigado, Jesus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de poder te louvar e declarar que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Aleluia. Seu Cláudio, tem alguma reflexão? Temos sim. O Espírito Santo tem incomodado muito hoje sobre a palavra, né? A palavra, nós temos que buscar santidade na palavra, porque nós temos que ver como falamos, a quem falamos e o que falamos, porque a nossa palavra tem poder. Às vezes numa correção que a gente faz a alguém, a gente tem que ter a palavra, o domínio da palavra pelo Espírito Santo, né? Para edificar e não para ferir. Então a palavra hoje é o que nós necessitamos, e isso nós precisamos amadurecer nossa vida na palavra. Nós temos que ter uma santidade em tudo que fazemos, que é para a glória do Senhor, e essa maturidade nós temos que buscar do Espírito Santo para ele começar a edificar de dentro para fora. O nosso interior tem que ser curado em muitas ocasiões. A gente tem que estar na presença do Senhor constantemente, buscando essa intimidade, buscando essa cura no nosso caráter, para que possamos andar com um caráter santificado. Não que sejamos santos, mas nós buscamos essa santidade para com qual as outras pessoas às nossas voltas. Nós temos que ver as companhias, muitas das vezes uma palavra, uma brincadeira, que elas são ditas uma palavra, né, que não edifica em nada. A gente tem que evitar essas palavras. A gente tem que evitar, porque isso vai contaminando o nosso interior. E quando a gente pensa que não, a gente também está no mesmo caminho. Então nós temos que vigiar em tudo o que nós fazemos, com quem nós andamos, o que o Senhor quer que nós façamos. Porque só através dele nós possamos fazer algo para o reino. Só através do Espírito Santo nós podemos levar frutos, frutificar o reino. Senão pela palavra que são ditas. Então são três: é como dizer, é a quem dizer, e quando e como falar, né? Então nós temos que estar buscando essa maturidade na palavra, para que tudo à nossa volta seja edificado, porque tudo, até a prosperidade, nós necessitamos de ter um interior santificado, ter uma palavra correta, porque se você for numa reunião onde tem grandes pessoas, você só vai ouvir palavras de negócios, palavras que elevam uma empresa, que faz crescer, né? E aí nós crescemos juntos. Agora, se você anda numa rodinha onde a pessoa só palavrões, só bobagem, nós acabamos nos contaminando com isso. Então a reflexão de hoje é para que nós vigiemos as nossas palavras, para que nós possamos estar na presença do Espírito Santo constantemente, curando nosso interior e trazendo essa maturidade de dentro para fora, né? Muitas vezes nós queremos de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Como Moisés, quando Jesus pediu para que ele fizesse a arca, o tabernáculo ele montou, mas primeiro Jesus pediu para que ele fizesse a arca. O que foi posto dentro daquela arca? É o mandamento do Senhor, que o Senhor passou para ele, coisas de dentro da arca que começou a edificar aquele povo, para que eles atravessassem aquele deserto, para que eles passassem tudo que passaram e chegar, né, na terra prometida. E assim somos nós temos que vigiar nosso interior, estar sempre clamando o Senhor, buscando essa intimidade para que nós possamos ser forjados no nosso caráter. Essa é a reflexão que o Espírito Santo me trouxe para glorificar, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus a todo tempo nas nossas vidas. Amém. 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 Muito interessante essa palavra. Que Deus possa realmente nos ensinar no momento certo, na hora certa e para a pessoa certa. Para que nós não ficamos lançando nossas palavras em vão, né? Querido, mas nessa manhã, Deus tem uma palavra que tem ministrado no meu coração. Acho que todos vocês sabem que a semana passada eu tive uma perca muito grande. Minha irmã mais velha, 69 anos, assim, uma disponibilidade, de uma alegria, de uma vontade de viver. Tinha tudo preparado para ir lá no Maranhão, onde mora a filha dela. As passagens já haviam tudo comprado. Na madrugada de quinta para sexta ela ia viajar. E na quinta-feira de manhã deu um infarto fulminante no miocárdio e faleceu. Então isso mudou, assim, mexeu muito comigo. Eu fiquei um pouco assim abalado. E essa mensagem é assim, Mateus 14, versículo 13. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto.
Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, teve compaixão delas e curou todos os doentes que estavam ali. Querido, alguma vez você já, talvez todos nós aqui já tivemos essa experiência de perder alguma coisa. Nós não sabemos ainda, nós seres humanos, eu acredito que não só eu, talvez todos nós aqui, ainda não sabemos lidar com a perca. É muito difícil lidar com a perca. Com a perca da pessoa que está do teu lado, da pessoa que você ama, que você gosta, das coisas materiais que às vezes fica apegado no nosso coração. E quando nós a perdemos, nós não sabemos lidar com isso. Ficamos lamentando, chorando, lambendo as feridas e dizendo o seguinte: por que Deus fez isso? E eu tive uma experiência, querido, nesses últimos 15 dias, como eu te falei aqui, com a perda da minha irmã. Eu já tinha perdido há 2 anos e meio um irmão mais velho. E na minha casa tem acontecido as coisas naturais que Deus tem nos ensinado. A Bíblia diz que não é bom que o pai enterre o filho. Então, primeiro foi a minha mãe, depois o meu pai, e vem vindo de escada abaixo. Meu irmão mais velho, que era o primeiro, depois agora a minha irmã. Então, nós oramos para que nós não sejamos o próximo. Né? Então, fica pensando, Senhor, me dê uma chance. Mas quem é o dono da vida? A quem pertence? No funeral da minha irmã, o nosso pastor fez uma pergunta: quantos anos você tem? Então eu iria responder: eu tenho 50. Ele falou: não, você não tem 50. Você teve esse tempo todo, dona Elza, para poder desfrutar do amor de Jesus. Nós não temos mais nenhum tempo. O tempo é dele. Verdade. Como a minha irmã estava ali alegre, caminhando, fazendo caminhada e tal, e tentando viver, querendo viver, conhecer um lugar novo. Talvez nós imaginávamos que na nossa família ela ia lá para o Maranhão, não ia voltar mais, porque a única filha dela mora lá. E está bem estabilizada, está assim, tranquila. Então não tinha por que ela voltar. O neto dela está lá, o genro e tal. Então o meu cunhado e a minha irmã estavam tudo preparado para ir lá. O plano era de 20 dias, 30 dias de ficar lá, mas nós imaginávamos que ela não ia voltar mais de lá. Né? Então, que aconteceu tudo isso. Deus está no controle de tudo. Nessa passagem aqui, Jesus, se você quiser depois na sua casa ver, Mateus 14, começa a contar a história de João Batista, que João Batista, ele afrontava o rei Herodes. João Batista era o profeta que clamava no deserto, que chamava as pessoas que não conheciam Jesus de raça de víboras. Ele era um profeta duro, um profeta com palavras duras, mas era um homem enviado por Deus. Foi um homem que foi batizado no Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Então, ele deu uma história muito bacana. Era primo de Jesus. Os historiadores dizem que ele era 6 meses ou 7 meses mais velho que Jesus. Então ele conviveu com Jesus toda aquela época, a infância, a adolescência, até começar os ministérios. Então, quando Herodes mandou matar, a pedido de uma filha, de uma enteada, no caso, mandou degolar ele. E passados os dias, os discípulos pegou o corpo dele e enterrou. Aí foram contar para Jesus. Aí entra essa passagem aqui. Ó. Ao saber disso, no versículo 13, ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Quando a gente tem essa perca, a única vontade que você tem é de ficar sozinho. Não sei com você, de repente você quer ficar no meio da multidão, mas comigo aconteceu isso. A minha irmã ficou lá no velório 3 dias, esperando que a filha dela chegasse para o velório. E ela chegou. Mas na madrugada de sexta para sábado, que ela foi enterrada no sábado à tarde, ficou só alguns de nós da nossa família lá. Uns 4, 5 pessoas. E naquela madrugada, querido, eu cheguei pertinho lá onde ela estava, e eu pensei assim: se eu tivesse o poder que Jesus tem, o que eu diria? O que você acha que eu diria lá, Reginaldo? Eu ia dar um comando para que ela saísse dali, porque o amor que eu tenho por ela, o sentimento que eu tinha por ela, é que ela permanecesse viva. Mas eu não tenho esse poder. Jesus não tem esse poder. Ou melhor, Jesus tem esse poder. Quando Jesus ressuscitou a vida de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Quando ele soube, ele chorou. Mas aqui, nessa passagem aqui, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele saiu dali e foi sozinho. Talvez lá naquele lugar sozinho, Silvano, ele deve ter chorado, ele deve ter gritado, ele deve ter clamado ao Pai: porque o Senhor fez isso, era meu primo, era meu amigo, era o camarada que estava preparando o meu caminho. Eu queria que ele visse aquilo lá. Eu queria que a minha irmã visse, querido, eu pregar numa igreja muito grande, com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Mas a maior alegria, Silvano, que eu tive, é saber que, quando eu fui lá na casa dela, ajudar a preparar tudo, ela tinha um cantinho assim no quarto dela, com a mesinha, a Bíblia aberta e as anotações. Glória a Deus. Então, querido, talvez eu já tenha ganho algumas pessoas para Jesus, mas a mais importante nela foi a vida da minha irmã.
Minha irmã conheceu Jesus de verdade, profundo. Foi para os lugares secretos, aprendeu aquilo ali. Através dela, o meu cunhado, que era um camarada assim, muito, às vezes um pouco cético, aceitou Jesus. Na área da minha casa. Então isso é grande, isso é gratificante. Eu gostaria que ela vivesse mais algum tempo. Mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia continuando aqui, dizendo o seguinte: quando ele voltou, quando ele viu aquela multidão, a multidão ficou sabendo que ele estava por ali, a multidão acompanhava de longe. Mas quando ele desceu daquele barco, a Bíblia fala que ele curou todos. Aleluia. Ele curou todos que estavam enfermos naquele lugar ali. A Bíblia não fala que era um câncer, que era uma doença que a gente teme, né? Mas a doença da alma, do sentimento, das emoções, entendeu? Daquelas coisas que ficam prendendo você. Eu chorei por alguns dias, eu chorei por algum tempo, mas a Bíblia, Jesus me ensinou através disso, querido, que eu e você podemos ter esse momento de fraqueza, mas nós não podemos abaixar a cabeça. É acreditar que Ele está no comando, que Ele está fazendo o melhor para mim e para você. E Ele sabe todas as coisas. Eu não tenho 50 anos para viver mais. Eu tenho alguns dias pela misericórdia dEle. Nós temos alguns dias para poder viver. Então não vale a pena guardar rancor, guardar amargura, ressentimento, guardar coisas, ser egoísta, querer só para nós. Eu e você precisamos entender o seguinte, que tudo que nós colocarmos na mão de Deus, na mão do Senhor, Deus vai fazer o melhor. Aleluia. Nós precisamos todos os dias agradecer. E no final, quando minha sobrinha e meu sobrinho voltaram para o Maranhão, eles vieram e disseram: tio, eu quero agradecer ao senhor. Tudo que o senhor fez para o filho da minha mãe. Esses 2 anos que nós estamos lá no Maranhão, entendeu? Me deu a oportunidade de acompanhar vocês. Nós não assistíamos às lives. Nós não tinha tempo. Mas a minha mãe, todo dia, depois da quinta-feira, ela ligava e dizia assim: Daniela, assiste a live do tio aí. Vê a mensagem que foi ministrada. Então tocou ele de alguma forma. Essa é a gratidão que nós vamos ter, querido. A oportunidade de poder entender que Deus está no comando e Ele está fazendo o melhor para nós. Amém. O melhor para Aleluia. nossa família, o melhor para nossa casa. Às Aleluia, vezes, as Senhor. percas traz peso, as percas traz dor, as percas traz algum sentimento. Mas eu e você precisamos aprender a ser grato por tudo que Ele já nos deu. E quando Ele tira uma coisa, você quer chorar, espernear, quer abandonar. A mensagem dessa manhã, querido, é que eu e você permaneça firme, permaneça acreditando, tomando posse da palavra, tomando posse daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Aquilo que a Silvana falou aqui no início. Todos os nossos pecados, todos os nossos sentimentos de amargura foram levados na cruz do Calvário. E ninguém pode nos acusar. Amém? Esteja preparado. Tenha a oportunidade de poder abrir o teu coração e dizer: Senhor, entra na minha casa. Muda a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, e entra nisso que o Cláudio falou. Tenha percepção daquilo que você vai falar. Se você que não tiver nada que falar, fique quieto. Porque é no silêncio que Deus fala. Amém? Aleluia. Vamos orar, querido. Antes de orarmos, trazer o Norberto e a Silvana no meio para orar pessoalmente com eles. Amém, então. Vai Norberto, vai Silvana. Irmã Neuza, Paulinho, ora com eles. Amado Deus eterno, Criador do céu e da terra, Senhor, queremos te agradecer por este momento, Papai amado, na tua presença. Nós queremos, Papai, apresentar diante de ti, Senhor, a Silvana, o Roberto, Pai querido. Senhor, são os seus filhos, são as suas filhas. O Senhor conhece as suas dificuldades, as suas necessidades, Deus amado, ó Deus Todo-Poderoso. Venha de encontro, Pai querido, que o Senhor possa visitar, Senhor, a mente, o corpo, o coração, Pai querido. Restaura, Pai amado, vai libertando, vai transformando, vai derramando bênçãos do céu, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus amado, vai repreendendo, Pai querido, todo o mal, toda a enfermidade, Pai amado. Senhor, vai visitando nesta hora, Pai querido, o sangue da tua filha, Pai amado, vai fortalecendo, Pai querido, em o nome de Jesus, Pai amado. Eu declaro a restauração, eu declaro a saúde, Pai querido, sobre a vida da tua filha, sobre a vida do teu filho nesta manhã, Pai querido. Assim nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você se lembrar durante a semana, ore pela vida do irmão do Ricardo, que chama Rafael. Tem passado uma situação difícil, a família tem passado uma situação difícil através desse menino. A vida do William, que tem também afastado, a vida do Danilo. Querido, precisamos orar para essas pessoas. Enquanto nós temos fôlego de vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Lançando um convite para você, que esse final de semana nós temos um congresso de milagre aqui na nossa igreja. Domingo, 6 horas da tarde, segunda e terça, às 8 horas. É um pastor chamado Nelson Bright, é um homem que a gente conheceu lá em Ponta Grossa. A igreja dele tem mais de 6 mil pessoas, 6 mil lugares sentados na igreja dele.
É um ministério fantástico. Se você tiver a oportunidade, venha participar com a gente ali e que Deus possa nos abençoar nesse dia. Amém? Deus abençoe. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, querida, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, ela está bem.